Graça e paz de Cristo Jesus ao seu coração. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que dia lindo, hein? Que dia lindo que Deus nos proporcionou. E alegria poder celebrar ao nosso Deus em qualquer momento. Mas é bem verdade, né? Quando estamos com um belo dia como esse, facilita os processos, né, gente? Facilita o ato de a gente se deslocar até a casa de oração para buscar a face do nosso Senhor. Quero então convidar você a adentrar, né, neste momento em espírito de concentração, né, para que você possa receber aquilo que Deus tem ao seu coração, ao meu coração também, em nome de Jesus. Agora há pouco você estava então entoando louvores a Deus, né? Estava sendo ministrado também, mas o objetivo central era que você expressasse adoração ao Senhor. Agora, este momento do ato de culto é um momento onde você recebe, né, a palavra do Senhor ao seu coração. Então, não deixe, né, que nada retire isso de você. Não deixe que nada atrapalhe esse processo de você acolher aquilo que Deus tem para o seu coração. Eu quero orar nesse momento, já agradecendo pelo texto sagrado, já colocando diante do Senhor esse tempo nosso de mensagem, né? E também agradecendo a você que nos visita. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Que bom poder te receber, é uma alegria. Costumamos dizer aqui na nossa igreja que o Senhor Jesus, no momento em que Ele fala a respeito da igreja, Ele diz que é a casa de oração, né? Quando Ele vai exortar aqueles, né, e dar umas açoitadas lá naqueles que estavam fazendo comércio onde deveria ser a área, né, de evangelização, por assim dizer, lá daquele tempo. Ele vai e ele diz assim: o que vocês estão fazendo da casa do meu pai? E ele usa o termo, né, casa de oração. Então nós entendemos que é uma casa de busca, né, da presença do Senhor e também de receber da parte do Senhor para o nosso coração. Então você é muito bem-vindo nessa casa de oração. Ela está com as portas abertas para que você possa realmente ser acolhido e também acolher os princípios do Evangelho na sua vida, que são bênção, né, para nós e glorificam e exaltam a Deus. Então eu quero orar com você em nome de Jesus.
você tem algo para falar ao Senhor a respeito de pecado, peça perdão a Ele, consagre a Ele, diga assim: me perdoa, me ajuda a vencer, eu não quero continuar desse jeito, em nome de Jesus. E o nome do pecado é esse, que está diante do Senhor. A Bíblia nos recomenda confessar. E também diga: Senhor, eu preciso da graça do Senhor, eu preciso da tua cura, eu preciso do teu consolo na minha vida. Então, em nome de Jesus, estou aqui em pé nesta congregação, com o objetivo de clamar a tua graça, teu cuidado sobre a minha vida. Nós vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Então, eles estão aqui como uma expressão, Senhor, de fé. Queremos dizer ao Senhor, se a resposta vier da maneira que nós gostaríamos, louvado seja o teu nome. Se a resposta vier da maneira que talvez espere, meu filho, espere, minha filha, nós queremos também nessa manhã declarar ao Senhor: nós louvamos ao teu nome. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, irmão, irmã, em nome de Jesus, sempre com aquela confiança no teu coração, que o ato de confiarmos em Deus, orarmos ao Senhor, já moveu no universo espiritual ações em direção ao teu coração e a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Tem uns 8 que crê, mas é um começo já, né, irmãos? Jesus começou com 12, né? E estamos aqui hoje por conta do trabalho dos 12. Então Deus vai animar os demais também. Queridos irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. O tema do nosso mês: improváveis na mão de Deus. Vamos falar sobre algumas crianças, né, pré-adolescentes da palavra do Senhor, que Deus os usou no processo. Muitas vezes como os protagonistas, outras vezes como coadjuvantes, né? O de hoje é um coadjuvante, um processo, mas sem ele, sem a vida dele aqui, não teríamos esta meditação da maneira que ela ocorreu. Então quero, neste momento, convidar você a abrir. Nós vamos ler, o texto é longo, né? Mas nós vamos ler apenas, provisoriamente, apenas 5 versos, tá? Perdão, 4 versos. Depois nós vamos seguindo. Essa mensagem, ela é uma mensagem expositiva. Nós vamos expor o texto e vamos tirar os princípios diretamente do texto. E talvez você se pergunte: mas não é sempre assim? Não, algumas vezes nós temos um tema e trabalhamos o tema. Quando a gente fala de mensagem expositiva, a gente está falando de ler o texto e extrair aquilo que está dentro do texto para que nós possamos fazer uma aplicação para a nossa vida. É uma mensagem um pouco diferente quando pregamos expositivamente, ok? Então, por isso que nós vamos ler os primeiros versos e depois vamos concluir à noite também, né? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Nós estamos lendo Gênesis 22, versos do 1º ao verso 4. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e o oferece ali em holocausto sobre os montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 dos seus servos, Isaque, seu filho,
E tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Até aqui. Meus irmãos, então o texto da palavra do Senhor aqui nos fala a respeito de um chamamento da parte de Deus à obediência deveras difícil. Quizá até impossível, né? E este menino aqui, que está sendo clamado pelo Senhor, é o filho da promessa. Como assim, Senhor? Como assim? Não é através dele que o Senhor vai suscitar famílias que abençoarão outras famílias? E Abraão certamente fica com o seu coração apertado ali. E o tema que nós demos aqui para essa mensagem, apesar dele ser o coadjuvante, mas foi também que é exemplo do seu pai, né, o pai da fé, Abraão. Nós temos aqui também um menino de fé, Isaac. E esse é o tema dessa mensagem, Isaac, um menino de fé. E por quê? Nós já vamos chegar lá. Primeiro vamos trabalhar a fé desse pai aqui, né, queridos? Algumas particularidades, então, do texto, né, que você já nota aí, quando você está analisando aqui, você já vê de cara algo muito importante que o texto sagrado nos traz. Após esse mandamento, né, o Senhor diz a Abraão o que ele deve fazer e ele já, inicialmente, já toma uma decisão. Levantou-se de manhã, preparou o jumento, dois seus servos, seu filho, e a lenha para o holocausto, e partiu para o local aonde o Senhor havia lhe mostrado. Ele instantaneamente obedeceu o comando de Deus para a sua vida, mesmo se tratando de algo extremamente difícil. Ele obedece instantaneamente, mesmo com o desconforto do que lhe foi pedido. Ele obedece. Meus irmãos, a vida cristã é processo, e os processos são processos de obediência. Querido irmão, querida irmã, quero dizer a você que você pode ser há 20, 30, 40 anos cristão. E talvez você se tornou um cristão lá há 40 anos, 30 anos, 20 anos, 5 anos talvez, 1 ano atrás. E você, na realidade, não é um cristão que está cristão há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você é um cristão que conheceu a Cristo 1 ano atrás e está do mesmo tamanho do momento em que você conheceu o teu Senhor. Quem te viu há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30, 40 anos atrás, talvez encontre com você e só diga que o seu cabelo ficou branco, ou que talvez eles não existam mais, ou que talvez você está um pouquinho mais enrugadinha e perguntando como é que o teu cabelo não está branco? Não, louca, eu pinto, né? Mas no restante você não mudou nada. Às vezes parece gostoso ouvir isso fisicamente, mas espiritualmente é lamentável. Então, para que a gente não escute isso a nosso respeito, é importante lembrar que a vida cristã, ela é processo. A vida cristã é obediência. A palavra do Senhor nos diz, né? João escrevendo, ele diz assim, João capítulo 21, se não me falha a memória, 14, ele diz assim para nós, né? Aquele que tem os meus mandamentos, o Senhor falando através de João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado também pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não adianta declarar amor ao Senhor, dar pulo de meio metro na unção do Espírito, se você não obedece ao Senhor. A demonstração de amor ao Senhor, ele se dá através dos atos de obediência. Conhecer e obedecer. Não existe outra linguagem. O que foi pedido? Dói. Provavelmente Abraão, sim, Senhor. Um sorriso, Deus falando comigo. Mas o que Deus fala e me pede, doeu.
o seu filho. Ele pula cedo, fazendo o que devia ser feito. Isso dói. Caminhar em direção ao que precisa ser feito dói. Caminhar em direção também ao cortar a lenha, a afiar o punhal. Tudo para a glória de Deus, mas que envolve a entrega do seu filho. Dói, dói. O milagre da vida que veio na sua velhice, agora precisa ser consagrado ao Senhor. Meu Deus do céu. E eu fico imaginando, filho, nós vamos ofertar ao Senhor, vamos viajar para fazer uma oferta ao Senhor no monte onde o Senhor vai nos mostrar. Eba, vou sair com o pai, nós vamos passear. Você já sabe como é que é um pré-adolescente quando descobre que vai fazer um passeio com o pai ou com a mãe, enfim. Quando a gente está falando de uma família saudável, obviamente. E eu fico imaginando a dor daquele pai, sabendo o que iria acontecer, mas que o seu filho ainda nos primeiros momentos estava na sua ignorância. E ele vendo a alegria dele que se convertia na sua angústia. Porque nem sempre fazer a vontade de Deus deixa de ser angustiante, mesmo sabendo que é o certo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer do lado de lá. Mas Deus diz, confia e avance. E ele vai. E tudo isso se processando na mente dele, dar fim naquele que era o alvo do seu amor. Para descobrir se aquilo que ele estava consagrando, na realidade, não era o alvo da sua idolatria. E é isso que Deus queria saber. Deus não pede mais em nenhum momento, nenhuma espécie de sacrifício humano. Na realidade, Deus, através da lei, condena esse tipo de ato. Seu povo se envolveu com povos que ofereciam seus filhos em sacrifício e Deus os repreendeu profundamente por isso. Deus não pede esse tipo de coisa. Mas havia um objetivo ali, era testar o quanto Abraão, de fato, confiava mais nele do que necessariamente na bênção que ele lhe deu. O quanto ele confiava no Deus das bênçãos mais do que nas bênçãos de Deus. Abraão, então, mostra que ele tem em Deus a sua fonte real de alegria, de sustento. Ele era o Deus que agia na sua razão, mais do que na sua emoção. E ele segue. Nada de fato na cabeça de Abraão tinha real importância, a não ser obedecer ao Senhor. Abraão compreendeu que, independente do que for acontecer, quem deu foi Deus. Logo, é dele. E por isso, deve ser consagrado novamente a ele. Ele avistou de longe o lugar. Prova, né? Que prova tremenda. Eu acho que os 3 dias que eles andam, talvez ele pensasse, Senhor, podia demorar um pouco mais. Porque o texto diz que eles estavam a todo momento juntos, ele e o pai. E lá, neste lugar difícil, uma das maiores lições bíblicas, uma das maiores lições de Abraão e também de Isaac se processa ali. Lembrando de uma consequência de um ato de obediência que nos alcançou. Se você está aqui, se eu estou aqui, foi porque esse ato de obediência processou algo na vida do povo de Deus. E se estamos aqui hoje, somos chamados também filhos de Abraão, porque você está aqui pela fé e ele foi considerado o pai da fé. Então Abraão diz aos seus servos, né? Depois, no próximo texto que nós vamos ler, Abraão diz aos seus servos, ficai aí com o jumento, eu e o moço iremos lá. E depois de adorar, versos 5 e 6, perdão, eu e Abraão, né, Abraão disse aos seus servos, ficai aqui com o jumento e eu e o moço iremos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou-a sobre Isaque, seu filho, levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Há caminhos, meus irmãos, que somente o pai
pode trilhar ao lado do seu filho. E me perdoe aqui, uma licença, eu sei que muitas mães se obrigam a fazer esse papel, mas o texto sagrado em todo momento nos fala sobre a importância do pai neste processo, do pai nesta caminhada, do pai nesse ato de encorajamento. Por isso vivemos uma sociedade tão doente e tão cheia de problemas na compreensão sobre o que é família e demais coisas, porque cada vez isso tem sido subdelegado mais e mais, mas é o pai que sai. Não sei se ele abriu isso à sua esposa, ao seu filho temos certeza que não, e aos servos também provavelmente não. Ele carregando tudo isso, sozinho, até o momento em que ele precisa realizar o sacrifício. Só ali é revelado ao maior interessado, ao comprometido com o processo que é Isaac, que toma conhecimento das coisas que ele estava carregando em seu coração, por obediência ao seu Senhor. Servos ficam para trás, mãe fica para trás, tudo fica para trás. É Deus, adoração, obediência. É só o que ele tem para continuar. Em silêncio, eu não tenho dúvida aqui, com lágrimas no processo da caminhada, mas consciente. Isso precisa ser feito. E aí ele coloca as lenhas sobre o seu filho. Que irônico, né? Daqui a pouco, aquelas lenhas vão estar debaixo do seu corpo. Uma faca, né? Para que as dores da queimadura não sejam maiores, né? Primeiro mata, porque é isso, é ser entregue em holocausto, é ser, né, morto e depois queimado, em oferta ao Senhor. É isso que ele estava disposto a fazer. Queridos irmãos, uau! E algumas coisas ficam muito claras para nós aqui, mas eu já quero fazer a aplicação. Vamos para o 7 e o 8. Então Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. E me permita já, para não esquecer, Deus fala: Abraão, estou aqui, meu pai, né? Estou aqui. E o filho diz: pai, estou aqui, meu filho, né? Interessante paralelo da confiança, da presença e do cuidado de Deus. Isaac perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois caminharam juntos. Juntos. Irmãos, tem tanta coisa aqui, né? Tem tanta coisa, mas vamos a fazer alguns pontos aqui para a nossa vida. O primeiro deles, meus irmãos, é um missionário que morreu sacrificado pela tribo onde ele mesmo foi ministrar o evangelho. Ele mais 4, chamado Jim Elliot. Ele disse uma frase: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão de muitas dessas coisas dessa vida, porque afinal de contas elas se esvaem entre as nossas mãos. Mas para ter a certeza, pela fé, que algo não se pode perder: a comunhão com o Senhor e a fé que Ele nos ama e que Ele sustenta todas as coisas. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Essa frase não é originalmente dele, mas ele parafraseou, mas ela realmente foi apropriada por ele. Como intérpretes, né, que cantam canções, falam: é tua, né? Não é, foi um outro compositor que fez. Mas é sua, porque você fez com que ela e você se tornassem um. É impressionante. Especialmente quando os traços da vida são similares com aquilo que está se cantando. Mas essa frase fez muito sentido com a vida dele, porque de fato foi assim: a ânsia em ganhar tribos ao Senhor fez com que ele fosse assassinado, né, por esta mesma tribo. E esse é um testemunho. Com 29 anos de idade,
ele e os seus colegas, o piloto, foram mortos ali, brutalmente. E aí depois, a sua esposa, seus filhos, retornam até esse lugar para concluir o trabalho que eles haviam começado. Porque eles compreenderam, né, que não é tolo aquele que libera aquilo que não se pode reter para ganhar aquilo que não se pode perder, que é a comunhão com Deus e a fé. Olhando para a vida de Abraão, alguns elementos importantes para nós, né, enquanto pais, da importância de compreender de que os nossos filhos precisam ter as suas experiências com Deus. Nossos filhos precisam também trilhar os seus próprios caminhos e não devem ser poupados da sua expressão de adoração a Deus com tudo aquilo que ela custa. Mas o que nós, como pais, devemos fazer é o que o texto nos traz aqui, mesmo com o desconforto do processo. É deixá-los passar pelos processos e pelas experiências que eles precisam passar para o seu amadurecimento. E foi isso que ele fez. Obedece ao Senhor e trilha e permite que o seu filho passe por todo o processo. Não o carrega no colo, não leva a lenha para ele. E quando chega a hora de subir o monte do sacrifício, deixa o jumentinho para trás, sobe a pé, porque é um trajeto onde ele monitora, mas em nenhum momento deixa o menino sem viver tudo o que ele precisava viver. Nós estamos numa era de superproteção meio até bipolar, né? Que é a superproteção que a gente viu no mês passado, virtual. Tiramos os filhos das ruas, mas trouxemos as ruas para dentro de um aparelho que fica nas mãos deles, com riscos similares, como se eles estivessem lá fora. E na questão da espiritualidade, nós cada vez mais queremos moldar tudo aos nossos filhos, ao invés de moldá-los à luz daquilo que a palavra de Deus nos manda, para que eles sejam também pequenos cristos, pessoas que refletem o caráter do Senhor. E aí eles ficam muito confortáveis neste lugar e não aprendem a respeito da real vida cristã. E são crianças que, assim que tiverem idade, estarão passando pelas suas experiências de 1, 2, 3, 4, 5 igrejas, 4 faculdades começadas, nenhuma terminada, relacionamentos instáveis, um relacionamento com Deus também de falta de confiança, porque não foram exercitados nisso, vão viver como esse processo? Isaac, pelo que nós vemos, e aí essa é a tônica desse Isaac, um menino de fé, parecido com seu pai, e nós vemos isso, até parte dos erros que o pai cometeu, ele comete também, parecido, para ver como o discipulado foi genuíno. Nós não vemos o texto falando do quanto ele se debateu e que ele teve que correr atrás, Abraão teve que correr atrás de Isaac. Nós vemos um menino que prefigura Cristo. E vai para o sacrifício, certamente relutante, mas confiante na fé do seu pai. E ele aceita esse processo na sua vida, porque ele tem a consciência que o pai sabe o que está fazendo. Isso se processa na vida dele depois, e de maneira muito especial. Irmãos, essa palavra ao nosso coração nos serve para nos estimular, então, a deixar nossos filhos viverem seus processos na vida cristã. Filhos, vocês precisam viver os seus processos também. Vocês precisam compreender. Meu Deus, mas ele só tem 10 anos, só tem 11, 12, 13, 14, 15 anos. Irmãos, falei já isso aqui algumas vezes, vou repetir. A Disney, a Pixar, né? Dentre outros, esses programas, as séries de adolescentes, eles não pensam como vocês, pais. Eles sabem do potencial intelectual dos seus filhos. E estão usando isso para doutrinar muitos elementos na cabecinha deles. Não menospreze a inteligência do seu filho, do que ele está observando. Dá um exemplo para vocês. Quando pais são separados e os pais conseguiram fazer isso de maneira amigável,
Normalmente os filhos agem assim, eu sei, eu sou filho de pais separados, né? Agora já faleceram. E assim funciona, e ouvindo outros também. Funciona assim. O pai tá do lado de cá, a final de semana é meu. Então tá bom, vamos lá. Ei, como é que tá lá na casa da mãe? Ah, levou lá, sei o que. Então. O pai, absurdo. Ele vai lá, é sorvete, é brinquedo, tudo mais. Né? Aí chega a casa da mãe. Como é que foi com o pai? Ah, tá com aquela mulher lá, nova. Porque é a camisa nova, é o skate, é tudo mais. E ele é bobinho, tadinho da criança. Claro que ele vai adquirir traumas por conta disso, mas uma coisa ele vai aprender a fazer. Navegar entre esses dois universos para extrair o melhor de cada um deles para o seu benefício. E vai levar isso para a sua própria vida. Nós temos uma tendência natural de buscar o ambiente do conforto, mesmo que isso nos traga traumas lá na frente. Então, se os nossos filhos não aprenderem agora a importância das suas escolhas, é isso que vai acontecer com eles. Então, filhos, façam boas escolhas. E a melhor que vocês podem fazer é conhecer o Evangelho do Senhor, é a principal. Para poder ser homens e mulheres de fé, existe na Bíblia, boa parte desses homens e mulheres foram adolescentes, obedientes. Davi, aquele moleque, tá lá cuidando das ovelhas, né? Passando, tinha urso, tinha leão, tinha, né? Um monte de coisa. Mas ele estava naquele ambiente de risco, mas com fé no Senhor, que provavelmente ele viu na sua casa e que se processou depois em um dos maiores nomes do texto sagrado, dentre outros que nós vamos ver nesse mês. Mas você também precisa caminhar em fé. Ah, o pai e a mãe, ore por eles. Mas decida. Intime, clame. Ah, o pai e a mãe estão tão desanimados. Mais fale, eu vou contar para o pastor. Me coloca na jogada aí também. Eu vou contar para a tia Rosel. Fale. Mas exercite a sua fé. Não tem idade para a gente ter autoridade espiritual. O poder é de Deus. Você é vaso. Temos hoje homens convertidos que não estão aqui, mas estão servindo em outras igrejas e foram alcançados por uma filha de 9 anos de idade que decidiu fazer parte do teatro da igreja para trazer o seu pai. Ele não vinha, ele tinha boteco aqui, sei lá, bailão, Colombo. Mas ela vinha, convidava, ele ficava, chorava, se tornou dizimista do bailão. Ainda bem que ela não colocava o nome do comércio, sim o dele. A gente não podia aceitar. E hoje é servo do Senhor. Hoje é um pastor. Está aí. Criança tomando uma decisão. Porque não é você, é aquilo que está em você. É o que o Senhor faz através da sua vida. Aonde você estiver. Na sua escola, na sua casa, na sua igreja. Então, entenda-se como um sacerdote. Uma sacerdote do Senhor também. E Deus vai usar a sua vida de maneira muito especial para tornar o seu lar também um lugar especial, onde a glória de Deus se manifesta. Mas nós, como pais, o correto é não deveríamos esperar que isso aconteça, mas sim caminhar juntos para que eles trilhem esse caminho, para que eles avancem nessa direção. E o meu clamor, a oração que eu gostaria de fazer com você é essa: que Deus nos dê graça, abrir nossos olhos da nossa caminhada e da importância de nós entregarmos ao Senhor. Deixa Ele carregar lenha, deixa Ele fazer o trajeto, deixa Ele subir o Monte Moriá a pé, mas não sozinho, com você, comigo. E ao chegar lá, que a gente viva o processo. Porque se não houvesse esse processo, não haveria cordeiro provido pelo Senhor. Não teria sacrifício, não teria milagre. E se tem, é porque a obediência se processou. Quero convidar você a baixar sua cabeça mais uma vez, em nome de Jesus, e orar ao Senhor. Do que essa mensagem falou ao seu coração e te dá uma direção e obediência? Ore ao Senhor.
Espírito Santo de Deus, ao tocar meu coração enquanto escrevia, disse ao meu coração que nós devemos, como pais, compreender a importância de estar ao lado dos nossos filhos. Parece redundante, mas não é o que está acontecendo em boa parte dos lares. Caminhar ao lado. Independente da circunstância, independente do momento e até mesmo das escolhas que eles façam. Não se afastar, estar ao lado. Foi assim que Abraão agiu. Isaac esteve com ele sentindo a segurança da presença do pai, que até então era Deus de Abraão apenas, mas que depois se torna o Deus de Abraão, Isaac. E depois do processo, Abraão, Isaac e Jacó. Caminhada em fé. Então, em nome de Jesus, eu e você, homens, na ausência deles, a mãe, tomando frente. Não estou dizendo de cuidado paralelo, que isso é obrigação dos dois. Mas, havendo a presença do Pai, é você. Em nome de Jesus. A tomarmos um posicionamento de tomar as rédeas do nosso lar e do cuidado dos nossos filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo ponto, não interferindo nos processos daquilo que Deus quer dos nossos filhos. Maturidade, desenvolvimento, resiliência vão nascer deste processo. Um discipulador da igreja, um professor, preciso falar com seu filho sobre uma situação, um líder ministerial. Pode falar. Ministra na vida dele, irmão. Ministra na vida dele, irmã. Porque ele é um crente, ela é uma crente e ela precisa crescer. Fala lá. Depois me diz o que aconteceu. Deixe Deus ministrar na vida dos seus filhos. Os traumas, as dificuldades vão formar o caráter deles. Em nome de Jesus, não interrompa esse processo. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Filhos, ouçam a voz do Senhor. Ouçam a voz dos vossos pais. E mesmo, quem sabe, com lágrimas, entendam que vocês foram consagrados ao Senhor. Vocês também são como Isaac, uma oferta sobre o altar ao Senhor. Obedeçam. Desfrutem da bênção da obediência. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Eu provei na minha vida. Nem crente era. Mas sempre fui obediente. Provei de bênçãos das quais eu não merecia. E Deus falou ao meu coração para te dizer nessa manhã. Se tratou única, exclusivamente em honrar meus pais. Honre seus pais. Não faça por isso que eu vou falar agora. Mas você será diferenciadamente abençoado. Porque a palavra de Deus diz que os filhos que honram o pai têm vida longa, têm bênção dele como promessa. Em nome de Jesus, pague preço, delegue aos seus pais o cuidado, a educação, a orientação, porque eles amam vocês. Depois do Senhor, são os que mais amam vocês. Honre-os. Mas meu pai e minha mãe não são aquela glória, não. Honre-os. É para o Senhor, não é para eles. Honre e desfrute do cuidado sobrenatural de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor. Quer fazer um compromisso com o Senhor? Em adolescente, em jovem, em criança que está entendendo isso aqui. Dobra o teu joelho aí em nome de Jesus, dizendo: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero viver esse processo de obediência em nome de Jesus. Dobra o teu joelhinho aí, em nome do Senhor. Eu quero orar com você. Eu também vou dobrar meu joelho aqui. Pai, mãe, que estão assumindo também esse compromisso de, ao chegar a hora de deixar os filhos viverem os processos,
Ah, Senhor, eu vou orar, mas está aqui, ó, a faca está molada, Senhor, a lenha está separada, o fogo está aceso. E Pai, é teu. Toma nas tuas mãos e me ajuda a viver isso. Pro louvor da tua glória, para que meu filho, minha filha sejam teus filhos e conhecem a graça do Senhor que me salvou. Você está se consagrando ao Senhor também, em nome de Jesus, dobre o seu joelho. Em nome de Jesus. Nós não vamos nos demorar nisso. Quero consagrar a minha vida, a tua vida ao Senhor, como pai, como mãe, como filho, em nome do Senhor. Você que os seus pais, quem sabe, já partiram e que não constituiu família, talvez você esteja nesse cenário, não na nossa igreja, mas nos acompanha online. Em nome de Jesus, dobra os teus joelhos. Talvez você tenha uma situação de perdão dos seus pais, ou que você queria pedir perdão a eles e você não conseguiu. Consagre esse tempo diante do Senhor e faça isso diretamente a Deus. Dizendo, Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor, ao Senhor, em nome dos meus pais, porque eu não consegui fazer isso em vida. E eu quero que isso, Pai, trabalhe no meu coração. Eu quero desfrutar do teu perdão, porque hoje eu estou vivendo sob o peso da minha desobediência do passado. Ou você não liberou perdão aos seus pais também, que agiram mal com você, quem sabe eram pais com problemas severos e que abusaram de você em todos os sentidos. Libere perdão a eles também, em nome de Jesus, para você poder desfrutar da vida que Cristo tem para você. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai Santo e Justo, obrigado pela vida de Abraão. Obrigado pela vida de Isaac. E obrigado pela maneira que o Senhor agiu na vida deles e a maneira que eles responderam à tua atuação. E hoje nos inspirou aqui a fazer algumas coisas que para nós são difíceis, não tanto quanto para Abraão, mas também são difíceis e exigem de nós fé e coragem. Estamos aqui com os nossos joelhos dobrados, Pai, nesta manhã, para viver esses processos na nossa vida enquanto pais e enquanto filhos, em nome de Jesus. Cuida do nosso coração. Que sejamos uma igreja, Deus, onde crescemos como pais, mas que os nossos filhos não são tolhidos de crescer também como discípulos de Cristo que são. E nós, nesta manhã, também te agradecemos pelo que o Senhor fará como fruto deste tempo e desta consagração. Em nome de Jesus que oramos e é no nome do Senhor que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmão, irmã, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter um futuro diferente daquilo que está se processando aí no mundo, para a glória de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Eu creio também, em nome do Senhor. Nós vamos encerrar com um videozinho ali, para você esgoelar um pouquinho aí, tá bom? Muito especial, uma canção também muito bonita. E aí depois nós vamos para a nossa escola bíblica a dominical. Deus abençoe. Discipuladora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Vamos fazer assim, perdão. Deixa o vídeo para a noite, tá? A hora 10h05, para a gente ter um tempo de comunhão mais gostoso, tá bom? O vídeo fica para a noite. Se você quiser ver, depois vai estar online lá também, se você não estiver conosco. Deus abençoe a todos. Agora nós vamos ter a nossa escola bíblica. Você está convidado, para não dizer convocado, a permanecer, porque o nosso culto batista de cura e libertação é na palavra. Então fique aqui em nome de Jesus que nós vamos crescer juntos para a glória de Deus.